Olá, gurizada. Esse aqui é um vídeo de correção das atividades que foram dadas em física sobre movimentos acelerados no contexto do trânsito. Estou aqui com o material um pouco improvisado hoje, mas acho que vai dar conta do recado. Então, o primeiro exercício, vocês podem pausar o vídeo ou acompanhar na folha. Eu vou ir direto para as explicações e resoluções. Então, ele tratava de um veículo que precisava entrar numa faixa de aceleração a 54 km por hora, aqui eu já deixei convertido para 15 metros por segundo, sob uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ele precisava entrar na rodovia, então, a essa velocidade, que já deixei convertido. Ele informa que a faixa de aceleração da estrada é de 100 metros. Então, a pergunta que é feita é, essa distância de 100 metros da estrada, ela é suficiente? Então, nossa estratégia seria calcular a distância que o veículo, nestas condições, no caso, essas daqui, ele precisa, calcular a distância que ele precisa para realmente fazer essa manobra, e daí comparar com o comprimento real. E daí julgar se o comprimento real é suficiente. Então, se a gente calcular que ele precisa de uma distância maior para chegar até 99 km por hora, então a gente vai julgar que a distância não é suficiente. Então, como é um movimento acelerado, a gente tem que usar daquelas equações novas, e como não tem informação do tempo, a gente vai ter que usar essa equação em específico. Então, aqui está a velocidade final dele, que é a que ele tem que entrar na rodovia, que eu já deixei convertido ali em cima. Na verdade é 27,5, ele está anotado a 27, peço desculpas. E na velocidade inicial, 15 metros por segundo ao quadrado. Então a gente resolve o quadrado separadamente, só depois faz a subtração. Aqui a aceleração era de 1, então 2 vezes 1, 2. Depois da subtração a gente faz a divisão. Isso vai dar 265 metros. Quer dizer que na realidade, com essas condições aqui, ele precisaria de mais de 200 metros para fazer esse movimento. Como o comprimento da faixa de aceleração na rodovia é de 100 metros, a gente conclui que a distância não é suficiente. Tá? Questão número 2, ela tratava do seguinte. A gente tem duas situações, a situação 1 e a situação 2. Na primeira situação, o veículo ele começa a frear a partir de 63 km por hora, aqui já está convertido. E numa outra situação, ele começa a frear a 99 km por hora, aqui já está convertido. Então a pergunta é, qual é que é a diferença dessas duas distâncias? Ou seja, a diferença da distância em que ele precisa parar aqui com aqui. Levando em consideração que a aceleração tem uma frenagem de 7 metros por segundo, então a gente tem que usar sinal negativo porque é uma frenagem dentro dos acordos que a gente fez. Então a estratégia seria calcular as distâncias de cada situação até a parada e subtraí-las para obtermos a diferença. Então vamos para a primeira parte da estratégia. Aqui está o cálculo da distância percorrida para parada na primeira situação. VF aqui, cuidado, é zero, porque a velocidade final é zero, ele está parando. E a velocidade inicial é aquele então que ele começa, que era 17,5 metros por segundo. Cuidado que esse sinal ele não é elevado ao quadrado, só o valor em si. A subtração está fora da potência. Aqui embaixo a aceleração é de menos 7, então cuidado também aqui com o parênteses, porque está multiplicando por uma aceleração que é negativa. Aqui velocidade, a gente não está trabalhando com velocidade negativa. Então aqui a gente vai ficar com menos 306, porque esse sinal não eleva ao quadrado junto com 17, e embaixo menos 14. Fazendo a divisão vai dar quase 22. Essa foi a primeira situação. A segunda situação, a gente vai fazer praticamente o mesmo cálculo, só que em vez de 17,5 é 27,5. Então a gente faz o cálculo e descobre o resultado de 54 metros. Como que ele pede a diferença, a gente subtrai os dois para obter o resultado de mais ou menos 32 metros. Cuidado, como a segunda situação ele estava a uma maior velocidade, é esperado que esse resultado dê maior do que esse. Ok? Cuidado também para não esperar exatamente o dobro ou o triplo, porque isso não funciona relação de distância e velocidade. A relação de distância e velocidade ela é quadrática. Então não espere que o dobro da distância vai dar o dobro da velocidade necessariamente. Tá? O terceiro exercício era esse daqui.
ele tinha então a seguinte situação. Ele descreve, então, de veículos em geral, o momento da reação e o momento da frenagem. No momento da reação, ou melhor, durante a situação de reação, o cérebro ele percebe que existe algo a ser feito. Só que durante esse intervalo de tempo, durante essa situação aqui, a velocidade não muda, porque a gente não consegue pisar no freio enquanto o cérebro está processando. Isso é muito rápido. Aqui está sendo supondo que o motorista leva no total 1,2 segundos para reagir. Então, durante esse momento, ele percorre uma certa distância que a gente define como distância de reação. Assim que ele pisa no freio, até ele realmente parar, tudo isso a gente chama de distância de frenagem. Esse tempo não é informado, e a gente também não vai precisar dele, inclusive. A velocidade com que ele começa a frear é a mesma de antes, não é informada, mas é lógico, né, já que ele reage a essa velocidade, e em pouco tempo ele logo pisa no freio, a velocidade inicial é a mesma que ele tinha aqui. Então, até aqui está anotado errado também, 27,5, Giovanni. E a velocidade final é zero. Aceleração de menos 7. Então, distância de reação e distância de frenagem. Qual é que é a pergunta? Ele quer saber a distância total, a distância de parada, ou seja, a distância desde que ele percebe aqui até ele realmente parar. Toda essa distância é o que ele está perguntando. A estratégia, então, é calcular a distância de reação e de frenagem e depois somar as duas. O cálculo da distância de reação está aqui, usando a equação de aceleração. Como aqui não tem alteração de velocidade enquanto ele reage, a gente define não, mas ela é informada como zero na equação, e como zero vezes qualquer coisa é zero, fica só com esse pedaço aqui. Perceba que isso é aquela equação que a gente usava o ano passado quando não tinha aceleração. Toda vez que não tem aceleração, a gente pode usar aquelas equações do ano passado, tudo bem? Então aqui a velocidade dele, vezes o tempo que ele leva para reagir, isso dá 33 metros. Ou seja, a distância que ele percorre enquanto o cérebro percebe e tenta tomar alguma providência com relação ao obstáculo, ele percorre 33 metros. Isso é bastante coisa, né? Isso é a fundura de um terreno, por assim dizer. Já a distância de frenagem, como tem aceleração, a gente vai ter que usar aquela equaçãozinha nova, que como é frenagem total, a velocidade final é zero, a inicial é os 27 metros. 27,5 metros por segundo. A aceleração é aquela informada também a menos 7. Já fizemos esse cálculo no exercício anterior, deu 54, até que os valores eram iguais, né? Então, o que ele pede então é para somar os dois, porque é a distância de parada completa. Então, a soma dos dois vai dar 87 metros. Então, veja que a distância desde a percepção do obstáculo até a parada completa é quase uma quadra. Lembra que ele começa a 99 km por hora. Veja que é uma distância total bem grande. A atividade e última de número 4 é uma situação mais interessante. Ela pede para analisar a respeito se essa moto aqui vai colidir ou não com esse caminhão que transita. Aqui a gente tem um caminhão passando o sinal vermelho e a moto começando a sair, né, no sinal verde que abriu para ela. Então a questão é que, dados os dados que tem aqui, se ela realmente vai ou não sofrer uma colisão com o caminhão. Para isso, o que a gente tem que ver? O caminhão ele vai percorrer 3 metros e vai, digamos, começar a possibilidade de colidir com a rota da moto. Agora, a traseira dele, se passar dessa linha aqui, já livra a moto de colidir com ele. Então, a gente tem que calcular o tempo que o caminhão leva para chegar até aqui, à frente dele, e calcular o tempo que o caminhão leva para a traseira chegar até aqui. Digamos que ele leva 1 segundo para chegar até aqui, e leva à frente dele, e leva 3 segundos para chegar até aqui. Se a moto chega até essa linha entre 1 e 3 segundos, é porque a colisão vai acontecer. Percebem? Então a gente tem que calcular o tempo mínimo e máximo do caminhão, calcular independentemente o tempo que a moto leva para chegar até aqui e fazer a comparação. Então vamos para os dados. A moto então ela inicia a parada
a velocidade final dela não é informada, e como a gente vai ver, a gente não vai precisar. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado e a distância é de 15 metros. Aqui o caminhão ele está sempre a 15 metros por segundo, né? Ele passa o sinal vermelho à mesma velocidade sempre. A distância máxima que ele vai percorrer, por assim dizer, é 9 metros. E a distância mínima, né, até uma certa provável colisão, é de 3 metros. Então aqui é se a frente, a parte mais da frente pegar na moto, e aqui é se a parte mais de trás pegar na moto. Se a moto é mais rápida que isso, essa situação aqui, é porque a moto passa na frente e o caminhão passa por trás dela. Se a moto é um pouco mais lerda, a gente não sabe, a traseira vai passar pela linha da moto e a moto também não vai ser colidida. Então a gente tem que ver esse tempo e esse tempo aqui. Então a estratégia é calcular os tempos das manobras de ambos os veículos e daí comparar os resultados. Se o tempo da moto estiver entre os tempos máximo e mínimo do caminhão, vai haver colisão. Então o tempo da moto, como ela é acelerada, a gente tem que usar essa equação aqui. Aqui, como a velocidade inicial dela é zero, então 0 vezes qualquer coisa, aqui vai dar 0. 0,5 vezes a aceleração, que é 2, vai dar 1. E aqui o tempo ao quadrado, que a gente não sabe, a gente quer saber. Então aqui 0, aqui vai dar 1 vezes ΔT quadrado, então só ΔT quadrado. Então a gente passa esse quadrado para o outro lado trocando a operação, vai dar raiz de 15, que dá mais ou menos 3,9, quase 4 segundos. Agora o tempo do caminhão. Como não tem aceleração, a gente pode usar aquelas equações do ano passado. Então o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. Aqui o tempo máximo, então, que o caminhão vai levar vai ser a distância máxima, então, dividido pela velocidade relativamente... relativamente não, é... E o tempo mínimo, então, com a distância mínima. Então, o tempo máximo vai dar a distância de 9 dividido por 15, dá 0,6 segundos. E o tempo mínimo, 3 dividido por 15, 0,2 segundos. Ou seja, para frente chegar até essa linha, dá 0,2 segundos. E para a traseira dele chegar até essa linha, leva 0,6 segundos. Então, como a moto demora muito mais tempo do que isso daqui, então depois de um bom tempo do caminhão já ter passado, a moto vai passar aqui nessa linha do caminhão. Então, como são valores grosseiros, mas dá para ver que a moto vai conseguir escapar. Era isso. Eu vou postar mais alguns exercícios para vocês darem uma treinada com o gabarito. E daí vocês talvez consigam se aquecer um pouco melhor para a prova semana que vem. Tá? Bons estudos. Até a próxima.